Existe uma briga no mundo da ciência de dados, onde de um lado a gente tem os estatísticos e de outro a gente tem os magos do machine learning. Esse paper de 2001, apesar de ser um pouco antigo, ele é bem atual. Ele vai dizer que de um lado a gente tem os estatísticos, que é a cultura de modelos de dados, que ele chama aqui, e do outro a gente tem o machine learning, que é a cultura de modelos algorítmicos. E a cultura de modelos de dados assume que os dados são gerados de algum determinado evento estocástico. Evento estocástico quer dizer um evento aleatório, um evento probabilístico, que a gente consegue modelar, entender e descrever esse evento de alguma forma. E o outro, a cultura de modelos algorítmicos, a gente trata esse mecanismo gerador de dados como desconhecido. E esse paper ele vai criticar bastante a comunidade estatística, que fala que está muito presa a modelos de dados e estão deixando os estatísticos de trabalhar em problemas mais recentes. Começando aqui pela introdução, tudo começa com dados. Ele fala para a gente pensar que os dados são gerados por uma black box. Aqui eu vou só deixar um parênteses para a gente tomar cuidado, que no contexto de machine learning, black box significa que a gente tem a dificuldade de interpretar e de entender os parâmetros de um modelo de machine learning e de entender a lógica interna dos modelos. E nesse contexto, ele está usando a black box como um mecanismo desconhecido da geração dos dados. Então, bom, sabendo disso, a gente pode continuar. E ele vai falar que de um lado a gente tem as variáveis x, que seriam variáveis independentes, e existem vários nomes para ela que eu deixei aqui do lado, tipo variáveis explicativas, preditoras, features, atributos, e de outra a gente tem as variáveis y, que ele representou aqui nesse desenho, e a variável y pode ter também vários nomes, não sei por que existe isso, mas criaram vários nomes que significam a mesma coisa. Pode ser variável resposta, dependente, target e output. E existem dois objetivos principais na análise de dados, que um é a previsão e outra é extrair informação. A previsão é a gente ser capaz de prever o futuro com base nas variáveis de input. E a informação é de conseguir extrair alguma informação sobre como a natureza associa a variável resposta com as variáveis de input. Eu deixei alguns exemplos aqui de ferramentas e técnicas. Na previsão a gente tem alguns modelos de machine learning, modelos estatísticos, como random forest, regressão logística, árvore de decisão. E eu vou pegar aqui um modelo de regressão logística, vou fazer uma pequena provocação com uma pergunta. Perguntar aqui se regressão logística é um modelo de ML ou estatístico. Não vou responder, no final do vídeo acredito que vocês vão ser capazes de responder isso. E para extrair informação a gente tem algumas possibilidades que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma análise exploratória, uma análise de agrupamento, uma análise causal e uma infinidade de coisas que a gente pode usar e colocar aqui. E nesse artigo ele vai falar que tem duas formas diferentes de a gente atingir esses objetivos. Uma, a gente tem a cultura de modelos de dados, a cultura dos estatísticos, e a cultura de modelos algorítmicos. E aqui ele começa explicando o que é a cultura de modelos de dados. Essa cultura ela vai assumir que a gente conhece como os dados foram gerados. Aqui dentro da black box, a gente consegue ver aqui que existem a regressão linear, a regressão logística, e eu vou usar a regressão linear aqui como um exemplo. E a regressão linear o que é? É basicamente uma reta. Eu vou escrever dessa forma, eu acho que é mais comum para todo mundo entender. E eu vou desenhar aqui um gráfico, onde no eixo X a gente tem a idade de uma pessoa, e o Y a gente tem a altura dessa pessoa. E nesse gráfico a gente tem vários pontinhos, onde a gente espera que a idade, conforme a pessoa cresce, ela vai ganhando uma altura. E esse modelo de regressão linear, a gente vai estimar essa reta,
Aí existem algumas formas de você estimar isso, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas eu desenhei isso porque o método de validação desse modelo na cultura de modelos de dados é usado a análise de resíduos, basicamente, que é o quão bom o modelo se ajustou aos dados. Essa análise de resíduos é basicamente a distância que a gente tem de todos esses pontinhos aqui da reta. E os estatísticos, em geral, eles param aqui na análise de resíduos. E ele critica aqui que a estimação dessa cultura, da população dessa cultura, é 98% de estatísticos. E aqui ele fala sobre um modelo algorítmico, que vai tratar essa black box como realmente desconhecida. Ele até coloca alguns exemplos aqui de modelos, que esses modelos são funções, basicamente. E eu vou pegar aqui a árvore de decisão para explicar. Ele é bastante interpretável, mas ele não faz nenhuma suposição forte nos dados, como nos modelos de dados, por isso que ele entra mais, ele encaixa melhor nessa cultura. E também, e a maneira de validação é diferente. Eles medem a acurácia da previsão e todas aquelas outras métricas da matriz de confusão, precisão, recall, F1 score e por aí vai. E a população estimada dessa cultura é de 2% dos estatísticos estão nela. Aí ele vai criticar aqui que os modelos de dados estão levando a teorias irrelevantes, em conclusões científicas questionáveis, estão mantendo o estatístico longe de usar modelos algorítmicos e estão mantendo os estatísticos longe de resolver novos problemas. E ele fala que o uso de modelos estatísticos estão sendo mais sobre as conclusões de mecanismos do modelo do que sobre o mecanismo da natureza em si. E ele fala que se um modelo tem uma emulação ruim da natureza, as conclusões podem estar erradas. Aqui eu deixei duas convicções que ele fala no artigo. Ele fala que a verdadeira prova de fogo é a capacidade de generalização do modelo, medida em um conjunto de teste através da acurácia. E esse conjunto de teste são os dados que não foram usados na fase de ajustar o modelo. Ele também fala que a alta acurácia está associada com uma informação mais confiável extraída dos dados, e baixa acurácia pode levar às conclusões questionáveis. Muitas vezes, durante a minha graduação, a gente não dividia o dataset em dois. A gente não dividia em treino e teste. O que normalmente a gente fazia, por exemplo, a gente pode pegar aqui um x1 e x2, a gente ajustava o modelo de regressão logística, por exemplo, fazia os cálculos para ver a significância das variáveis. A significância é se ela contribuía ou não significativamente para o ajuste desse modelo. E se caso essa variável não fosse significativa, a gente descartava ela e com os mesmos dados a gente fazia outro ajuste e olhava se outras variáveis, no caso x2 aqui, era significativa ou não. Se ela fosse significativa, a gente dava um ok e continuava com o modelo usando só a variável x2. E o que a gente fez aqui? A gente usou os dados duas vezes, os mesmos dados para ajustar o mesmo modelo. E isso é um problema que tem na cultura de dados aqui do estatístico. E a gente para muitas vezes na análise de resíduo. A gente só vê lá se os resíduos são bem comportados e não faz a análise de acurácia que normalmente não, sempre que a cultura de machine learning faz. Aí você chega nesse momento desse vídeo e fala, ok, a estatística não serve para nada, a estatística faz tudo errado. Aí eu falo que não, porque se você for ver, o objetivo da ciência é o entendimento, é a inferência. E a estatística,
que nos dá essas ferramentas de entendimento, de quantificar a nossa incerteza, de formular hipóteses, de buscar um entendimento sobre por que o mundo funciona daquele jeito. E a estatística está muito além da previsão. É a linguagem que a gente usa para entender a realidade. E no próprio artigo, ele fala que para não se apegar a nenhum modelo, a nenhuma cultura, e sim em como resolver o problema, seja por modelos estatísticos ou modelos de machine learning. A gente quer resolver o problema independente da forma que a gente resolva. E outra frase que tem aqui no artigo é: se tudo que um homem tem é um martelo, então todo problema se parece com um prego. Eu altamente recomendo a leitura desse artigo inteiro. Ele realmente é de fácil leitura, ele é muito legal para abrir um pouco a cabeça, refletir sobre o que a gente faz no mundo da ciência de dados, na estatística. Então, esse foi meu vídeo. Foi um pouco difícil de gravar, provavelmente vai ter muito corte aí, que eu falei muita coisa meio errada, mas a gente vai melhorando aí com o tempo. E é isso. Obrigado.